Boa noite, irmãos. Queria agradecer mais uma vez o convite do irmão Gerson, da liderança da igreja, do Roger, convite para poder estar aqui com os irmãos. Sexta-feira, final de dia, está todo mundo cansado, não é fácil de sentar e ouvir por um tempo, então eu vou tentar ser bem respeitoso, bem humano com todos nós, para a gente poder estudar um pouco mais a palavra. Amém. Eu quero falar um pouquinho aos homens. Tem muita mulher aqui. Tá. Isso. Então eu quero dar uma palavra aos homens hoje à noite. Alguns anos atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, eu estava no meu devocional e um texto saltou aos meus olhos. E esse texto permaneceu dentro do meu coração todos esses anos, mas nos últimos 2 meses ele veio para fora. E aí eu fui estudar ele um pouco mais nas Escrituras, e então hoje é a primeira vez que eu já fiz um esboço num jantar de casais, mas hoje eu vou partilhar ele com a Igreja de Deus. Eu quero estudar a figura de Eucana, marido de Ana. Vocês lembram? Existe uma frase interessante da parte de Eucana para Ana, onde ele vira e ele diz assim: Ana está sem comer, está chorando muito, ela era estéril. Obrigado, irmão. Ela era estéril, ela possivelmente vive uma situação de um desânimo profundo, talvez uma depressão, e ela não consegue sair daquela situação, e a rival dela, Penina, zomba muito dela, e Eucana, vendo o desespero dela, e ele tinha amor por ela, ele vira para ela e diz assim: Ana, por que choras e por que não comes? Acaso não sou eu melhor que 10 filhos? Então o que saltou na minha mente? Um homem que tem amor e que não entende. Faz sentido, minhas irmãs? Então é possível, nós homens, eu vou dizer que talvez seja uma grande condição da Igreja de Deus, das famílias de Deus, homens que têm amor no seu coração, que priorizam sua esposa, mas que não têm uma compreensão da realidade delas. Então o que eu quero fazer essa noite? Se o Senhor nos permitir, eu quero estudar um pouquinho sobre como compreender o coração da mulher. Como entender um pouquinho o coração da mulher e tudo aquilo que se passa dentro dela, tá? Então vamos fazer uma coisa, nós vamos orar de 2 em 2 ou 3 em 3. Reúne aí, vamos fazer um santo burburinho ao Senhor, ora aí por um tempinho e aí eu vou levantar a voz de Deus mais uma vez em oração. Vamos todos nós, ora em voz audível, vamos levantar um clamor aos céus, por favor, vamos lá. Ó Senhor, muito obrigado pelo Teu amor e a Tua bondade, por estarmos juntos aqui essa noite. Quanto necessitamos de Ti. Somos como crianças que não têm condições de entender a Tua palavra, de discernir a profundidade que existe nela, nem os meus irmãos, nem eu. Por isso, Espírito Santo de Deus, abre-nos o entendimento, abre os olhos do nosso coração, para que nós vejamos o Senhor mais profundamente. Espírito Santo, vem sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, e dá-nos um entendimento adequado de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Vem sobre nós, fortalece-nos. Espírito Santo de Deus,
vem sobre o teu povo essa noite. Senhor, nós não somos capazes, sem uma ação do teu Espírito, de compreender a palavra. Pedimos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e que a gente veja tudo da tua maneira e da tua forma. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, para que o teu bom nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Vem sobre nós. Eu peço que o Senhor se derrame sobre cada homem em especial, ajudando ele a entender a tua palavra, a compreender os teus princípios. E, Senhor, levanta-nos homens e mulheres diferentes essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou precisar ler com os irmãos o capítulo. 1 Samuel, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Rófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a sua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto.
Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Meus queridos, nós temos algumas pessoas, pelo menos 4 pessoas, nessa porção aqui. Nós temos Eucana, nós temos Ana, nós temos Penina e nós temos Eli. Então nós temos esses 4 personagens nessa história. O nome Eucana significa Deus criou. O nome Ana significa graça, favor. Então ela é uma pessoa que foi agraciada pelo Senhor. O Senhor foi favorável a ela. Penina significa joia. E Eli significa ascensão. Eucana, ele tem algumas características. A primeira, Eucana é um homem que ama a Deus. Ele tem amor a Deus. Por quê? Quando a gente estuda essa porção, a figura que lembra Eucana é a figura de Jó. Porque Jó, ele ia constantemente na casa dos filhos, avaliava a vida dos filhos, oferecia sacrifício pelos filhos, porque ele tinha um receio de que talvez eles houvessem cometido algum pecado contra Deus, então ele os santificava. Então aqui nós temos um homem que toma sua família anualmente e ele vai até o local do sacrifício. E lá ele adora Deus, lá ele oferece o sacrifício por si, por sua mulher, por seus filhos, lá ele dá presente, ele intercede, ele ora. Então é um homem que tem amor a Deus. Porém, era um homem que tinha 2 esposas. E a lei mosaica, Levítico capítulo 18, ela dá uma instrução de que não é para se ter 2 mulheres, porque uma pode ser rival da outra. E aí você tem um problema. Então é um hábito no Oriente Médio, se você tem condições financeiras, você vai tendo mulheres. Salomão foi muito rico, ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, é uma coisa assim, exagerada, desproporcional, desnecessária e um pouco mundana. Por que Eucana teve 2 mulheres? Porque ele amava a Deus, ele teria um entendimento de que o casamento da parte de Deus ele é monogâmico. Mas por que ele tinha 2 mulheres? Porque nós temos que lembrar que esse período aqui é a saída dos juízes para a entrada dos reis. Foi com Samuel que se estabeleceu reis. Então o Senhor levantava juízes para julgar a terra. Mas qual é a história do livro de Juízes? O povo, ele podia adorar a Deus, se afastava de Deus, Deus levantava um inimigo, depois que eles estavam sofrendo muito com esses inimigos, Deus mandava um juiz, libertava o povo daquela nação inimiga, e aí, enquanto o juiz permanecia vivo, o povo estava no Senhor. O juiz morria, o
povo voltava para os deuses e para o mundanismo. Então Eucana, ele pega uma fase em que ele tem uma mistura dentro de Israel. E essa mistura contaminou ele. É a mesma coisa de Ló, não Jó. Já falei de Jó. Mas é a mesma coisa de Ló. Ló se misturou tanto com a cidade de Sodoma que os hábitos que ele adquiriu foram hábitos mundanos. Quando os homens bateram na porta da casa para abusar dos anjos, o que ele fez? Pôs as meninas para fora. Mas onde é que está a cabeça? Como é que vai fazer isso? Por que ele faz isso? Porque era o hábito da cultura. Então a cultura havia entrado dentro deles. E aqui nós temos um entendimento para nós homens. Porque se a cultura mundana entra dentro de nós, nós ficamos divididos no propósito que Deus tem, que é nós entendermos plenamente a esposa. Nós representamos Cristo no casamento. Nós fazemos o papel do nosso amado Senhor. Mas uma mente distraída é uma mente dividida. Olha o que foi, o que o Senhor disse, que os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Oh, mas por que o filho da treva é mais hábil na sua geração? Porque o filho da treva não é dividido. Ele pensa numa única coisa. Que coisa é? O mundo. Mas o filho de Deus, ele é dividido. Porque ao mesmo tempo que nós aspiramos uma pátria celestial, nós ainda temos que trabalhar. Temos que ganhar a vida. Temos que buscar as coisas. E o nosso coração vai ficando dividido. Então, o primeiro ponto que nós vamos levantando na vida de Eucana é que Eucana, ele tinha uma mistura dentro dele com o mundo ao seu redor. E essa mistura não deixava ele ter o foco necessário para a sua esposa. E, meus queridos, mulher precisa de foco. Nem sempre é fácil de entender a cabeça de uma mulher. Eu só me lembrei agora à tarde relendo os textos, né, que eu ia partilhar. Porque senão eu ia trazer uma poesia que tem sobre Adão e Eva, sobre Adão devolvendo Eva para o Senhor. 2 dias depois ele vai e busca de volta. 2 dias depois ele vai e devolve de novo. Senhor, ela é complicada demais. Como é que pode? 2 dias depois ele vai e diz: Senhor, eu sei que eu disse que ela é complicada, mas não consigo viver sem ela. Então me traz ela de volta, me devolve ela. Então nós vamos ter que nós não podemos ter distração, senão nós não compreendemos o coração da mulher e não nos entregamos a elas, segundo aquilo que Deus espera. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus se entregou para resgatar a mulher. Mas Jesus não se entregou à mulher. Ele se entregou a Deus. Para poder, então, resgatar plenamente a mulher. Eucana, ele é dividido. Tem uma divisão dentro dele. Aí, meus queridos, nós temos um problema. E um problema grave. Por quê? Porque hoje nós somos homens divididos, via de regra. Quantos aqui tem devocional todo dia? Quantos aqui oram com parceiro todo dia? Quantos aqui ouvem a sua mulher quase todo dia ou semanalmente? Quantos aqui têm textos bíblicos para santificar a conduta da mulher? Mas, se por um lado eu tenho essas perguntas, por outro eu tenho outras afirmações. Quanto tempo nós não gastamos no celular? Quanto tempo em esporte? Quanto tempo em TV?
Quanto tempo em jogo? Alguns anos atrás eu fui para os Estados Unidos, pela primeira vez, eu fui muitos anos, mas eu fui pela primeira vez para cuidar de imigrantes brasileiros lá nos Estados Unidos, cuidar das famílias. Eu passava 3 semanas lá, então era um esforço monstruoso. Para mim, eu tinha que parar o trabalho para ir para lá, então eu ia para lá para cuidar dos irmãos. Primeira vez que eu fui, desci em Boston, fomos até a divisa com o Canadá, um dia frio, o retiro ia começar no outro dia de manhã. O que os homens fizeram? Fizeram um campeonato de videogame na primeira noite. Aí eu vou partilhar de que jeito? Frustrado. Porque eles prestaram atenção na palavra? Claro que não. Eles passaram a noite acordados jogando. Eu entendo. Quem aqui tem abaixo de 30 anos? Levanta a mão. Eu entendo que essa geração foi criada no videogame. Tudo bem, é natural vocês jogarem. Mas na véspera de um encontro, assim, é pedir para a gente avaliar e dizer, não, está dividido. Está com o coração muito dividido, né? Então, assim, mas para nós que somos os mais velhos, esporte, pescaria, futebol, e vai por aí afora, TV, filme, e vai por aí afora, carro. A gente é muito dividido. E aí a gente não consegue prestar atenção nas mulheres. Quem era Ana? Ana, nós não estamos estudando ela, mas Ana é uma mulher singular nas Escrituras. Mas singular. Porque ela, queridas, nunca menospreze a dor que você sente. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso nas dores. Salmo 55 diz, 56, desculpem, que Ele recolhe as nossas lágrimas no odre dEle. Porventura não estão elas escritas no livro da vida? Ele escreveu a tua dor. O que Ana fez? Ana pegou a dor dela e conduziu ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te devolver ele todos os dias da sua vida. Queridas, se você tem dificuldade de ter um filho, a hora que você tem, você faz o quê? Mas você gruda para nunca perder. Ela tem um coração muito elevado, porque ela viu o Senhor naquela situação. Então, Ana é uma mulher que recebeu o favor de Deus e respondeu a esse favor em plena obediência. Ela é uma mulher singular, é uma mulher a ser estudada nas Escrituras. Então, as nossas dores, as dores femininas, precisam ser convergidas ao Senhor, porque o Senhor tem um caminho, tem uma solução naquela situação. Ele sempre tem. Naum diz que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Tormenta. Uma onda de 10, 15 metros não assusta o Senhor, porque Ele é quem soprou o vento para ter aquela onda. Ele tem um caminho. Você se imagina agora num mar revolto. Você sobe e vê tudo lá de cima. Desce e vê aquela multidão de água. Aquela imensidão, de água. E aí você sobe e vê tudo lá de cima, desesperador. E desce e tem a certeza que vai ser engolido. Dá para ter um caminho nisso daí? Dá. Só que só o Senhor tem. Nós não temos. Então ele consegue vislumbrar aquilo e ter um caminho naquilo. Então Ana era uma mulher que, apesar de amar o Senhor, ela estava deprimida. Por quê? Porque o único pensamento que deprime, presta atenção, a depressão ela é uma consequência de outras 3 emoções. Você frustra, você entristece, você desanima e você deprime. Então é
é uma emoção para baixo. Ela vai agravando você. Tudo começa na frustração e à medida que a perda permanece, entristece, tem mais perda, desanima, tem mais perda, deprime. Vai deprimindo a pessoa. O que houve com Ana? Ela estava com essa perda. Qual era a perda dela? Não ter um filho. Ela tinha um desejo. E esse desejo não era completo. Então, o Senhor é Senhor. Caiu um fio do teu cabelo sem que Deus o permita? Caiu um fio do cabelo de Ana sem que Deus o permitisse? Não. Ana podia ter derramado uma lágrima sem a permissão de Deus? Não. E o que Deus ainda fez? Levantou Penina. Nunca diga não dá para piorar. Porque dá para piorar. O Senhor, Ele é terrível na maneira dele agir. Né? Então, o Senhor levanta Penina e ela a irrita. A irrita. Então, ela devia pegar na frente de Ana e abraçar todos os filhos ao mesmo tempo. E olhar para ela. Com aquele olhar maldoso. Penina era uma mulher, no mínimo, maldosa e no máximo perversa. Ela transitava entre a maldade e a perversão, porque usar filho para maltratar um outro é muito baixo. Mas é o que ela fazia. Esse era o coração dela. Então esses são os personagens. Mas o que nós estamos estudando? Quando Ana está no auge da dor dela, ela está triste, ela não come, ela não dorme. Vem o marido que a ama, porque ele dava porção dupla para ela, isso é um sinal de amor. Vem ele que a ama e diz essa coisa maravilhosa. Porventura, não sou eu melhor que 10 filhos? Queridas, queridos, ele entendeu o coração dela? Não. Mas a Bíblia conta histórias para a gente tirar princípios. A Bíblia está falando de Eucana, mas está falando de uma grande maioria de nós aqui, que simplesmente não tem compreensão do parceiro. Não entende. Eucana, qual foi o erro de Eucana? Ele qualificou duas coisas diferentes no mesmo lugar. Um filho é diferente de um marido. Minha irmã, você tem o teu marido e o teu filho se afogando. Quem que você puxa? Não acredito. É óbvio que é o filho. É óbvio. Então, assim, são qualidades completamente diferentes. Ele tentou misturar as duas coisas numa só. Não, eu vou ser um filho para você. Ué, o que ele ia fazer? Não se mistura. Um homem vai fazer com a sua esposa coisas que um filho nunca vai fazer. É simples. A relação de proximidade, de toque, de cuidado, de intimidade, tem nada a ver com o filho. Mas Eucana não conseguia entender a dor dela. Homens, nós precisamos entender a dor delas. Elas sofrem com determinadas coisas que nem sequer passa na cabeça da gente. Nem sequer passa. Mas é a dor dela. Aí, o que eu preciso te mostrar? Antes de dizer o que o homem precisa entender. O nosso Senhor, Ele se entregou pela igreja dentro da necessidade da igreja. Qual era a necessidade da igreja? Salvação. A igreja era pecadora. Então nós éramos pecadores e nós necessitávamos
de alguém que nos salvasse, que nos redimisse daquele pecado. O que o Pai fez? Estabeleceu que isso ocorreria na cruz. Se nós tivéssemos necessidade de uma flor, Ele nos daria. Se fosse necessidade de um romance, Ele nos daria. Se fosse necessidade de uma provisão, Ele nos daria. A nossa necessidade era de cruz. Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Então preste atenção, para você, homem. Deus não nos dá o que nós desejamos. Deus dá o que nós necessitamos. Então, ao olhar a mulher, o pensamento tem que ser qual? Qual é a necessidade dela? O pensamento é qual é a necessidade dela. Só ela pode te dizer. Por mais que você tente entender, só ela pode te dizer. Há muitos anos atrás, eu estudava com a igreja os 5 linguagens do amor. Hoje eu não estudo mais, por entender que é muito mais vasto do que aquelas 5 linguagens. Mas as 5 linguagens do amor têm uma coisa maravilhosa e verdadeira. Qual que é? Nós temos que amar dentro da necessidade do outro. Mulher precisa ser amada dentro da necessidade dela. E o texto bíblico de Efésios 5, 23, vai dizer que assim como Cristo salvou a igreja, nós, assim como Cristo é o cabeça da igreja, salvou a igreja, é para nós fazermos a mesma coisa com a nossa esposa. Nós podemos redimi-la do pecado? Não. Mas, usada ali salvação, significa preservar. Então presta atenção, sua esposa ou aquela que casar, ela precisa ser preservada. E se você fracionar a palavra preservação, você vai ter 2 palavras, pré-servir. Quem que tem a atitude de servi-las? Nós. Então, é para a mulher trazer o cafezinho para a gente? Pode. Mas quem que tem que ter o entendimento de levar primeiro? Nós. É para a mulher colocar o pezinho, o chinelinho no pezinho do sujeito? Pode. Mas quem é que é para colocar o chinelinho no pezinho da mulher? Nós. Qual é a necessidade da tua esposa? Eu vou dar, por exemplo, exemplos tolos, exemplos bobos. Tá? Tem um evento em que a mulher vai de salto alto. O que ela precisa? O que ela necessita? De um braço. Você se imagina andando num salto alto? Mulher precisa de braço. Mas quantos homens estão lá na frente? E a mulher tentando se equilibrar. É uma necessidade que ela tem. Nós pré-servimos? Não. Tem mulher que está com o tempo apertado e ela precisa de alguém que lave a louça enquanto ela termina o almoço, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Quem que tem que preservá-la? Vou preservar o tempo dela. Somos nós. Eu estou dando exemplos tolos, bobos, mas que são retratos do nosso dia a dia. Tem mulher que está cansada por levantar com o filho à noite. Quem que tem que preservá-la? Nós, querida. Eu aguento 1, 2 noites. Tenta descansar um pouquinho mais. Eu vou ficar. E vai por aí afora exemplos. Se eu abrisse para as irmãs falar, as irmãs iam me dar mais muitos exemplos. E eu nem estou entrando ainda na questão da espiritualidade. Oração, palavra, santidade que precisa ser produzida. Nem estou entrando nisso, estou dando exemplo que é simples e básico. Então, Eucana não soube preservá-lo. O que é triste na história de Ana? O seu marido não a entendeu. E o seu pastor também não a entendeu. Porque ela vai para Eli.
E ela é tida por Eli como o quê? Como bíbada. Você imagina a frustração de não ter a compreensão do marido e não ter a compreensão do pastor. Isso é para nós que lideramos, que cuidamos, que pastoreamos, entender um pouquinho o coração das irmãs. Porque não é tão simples. Elas têm dores que são inimagináveis para nós. Já vou explicar o porquê. Mas a mulher tem dores que nós não compreendemos. A gente vai olhar e vai dizer que é besteira, que aquilo não faz sentido nenhum. Mas, queridos, não é assim. São as dores dela. Vocês estão entendendo? Não é a tua, mas é a dela. E isso precisa ser visto e precisa ser olhado. Então nós temos Eli abençoando ela, mas que eu me lembre, o texto bíblico não diz que ele orou por ela. Ele diz, vai-te em paz. Não teve Eucana, não teve o pastor. Vocês estão me entendendo? O que nós precisamos entender a respeito das mulheres? Mulher precisa ser preservada. O texto de Efésios 5:23 diz isso, e o texto de 1 Timóteo 2:15 vai dizer isso, 2:16 ou 17, vai dizer assim, contudo será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação. Mulher precisa ser cuidada. Mulher precisa ser preservada. Que mulher aqui é boa de tarefa? Levanta a mão. Levanta alta a sua mão. Que mulher é boa de tarefa? Deixa eu dizer uma coisa. Seu marido vai olhar para você e vai achar que você não precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque você é boa de tarefa. Você se vira. Tem algumas irmãs que eu viro, obviamente que com muito respeito, e digo assim, menina, você daria um excepcional homem. Porque ela raciocina como homem, ela pensa como homem, ela age como homem, ela tem uma atitude de enfrentamento, de resolução. É uma coisa impressionante. Só que uma mulher dessa, o marido bate o olho e acha que ela não precisa de ajuda. Não importa o perfil da mulher, a Bíblia está dizendo que ela é a parte mais frágil. Não importa o perfil da mulher, a Bíblia está dizendo que ela tem que ser preservada. Vocês estão entendendo? Agora, minhas irmãs, veste uma sainha de seda. De vez em quando chora. Para mostrar para ele que você não dá conta. Não dê uma de pessoa muito forte, porque ele vai olhar e não vai conseguir entender. Vocês estão entendendo? Mas para nós homens, o perfil da mulher não vai fazer diferença. Por quê? Porque nós estamos entendendo que elas precisam ser cuidadas e preservadas. Certo? Ela tem que ser cuidada e preservada onde? Então aqui entra uma coisa. Eu já falei para os irmãos que um dia de vez em quando eu faço alguns casamentos. Eu vou ter que pedir permissão para os noivos, né? Mas qual o texto que eu gostaria de partilhar num casamento? Um texto de 1 Coríntios 7 que diz assim: aquele que casar a sua filha virgem, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Casamento produz angústia. Qual é a angústia do casamento? Unir duas pessoas numa. Fundir duas pessoas numa. Essa é a angústia do casamento. Quando o casal é parecido, eles têm perfis parecidos, às vezes foram criados na mesma vizinhança, com as mesmas brincadeiras, com os mesmos amigos, eles são mais ou menos parecidos,
Então a união é mais ou menos assim. Então a união é fácil, porém a beleza é menor. Por quê? Porque são duas pessoas parecidas. Quando duas pessoas são diferentes, quem aqui está casado com alguém que é bem diferente de você, do jeito? Levanta a mão. Então, quando é diferente, a união é assim. Sabe quando você tem que dar uma pancada de vez em quando para fazer um ajuste? É mais ou menos assim. Só que a beleza é maior. Porque nós temos duas pessoas, dois pensamentos, duas atitudes fundidas numa só. É maravilhoso isso daí. Então, o que dá problema, em geral, é a diferença. Por que os homens, via de regra, se dão bem? Porque é homem. É tudo parecido. Pensa do mesmo jeito, fala as mesmas bobagens. Você está entendendo? Homem é curioso. Você vai num velório. Eles estão fora do ambiente. Por quê? Porque o assunto lá dentro é muito sério. Ele prefere ficar fora. Fazendo o quê? Contando piada. Por quê? Porque o assunto lá dentro é muito sério. Homem é assim. O que as irmãs estão fazendo? Estão lá dentro. Consolando a família. Falando da situação. Vivendo aquela dor. Vocês estão entendendo? Então a diferença nossa é o que dificulta no processo de união. Mas o que aconteceu é que aprove a Deus nos casar na diferença. Por isso que o homem se casa com a mulher. Foi assim que Deus fez. Deus não fez de outro jeito. É um homem para uma mulher. Um homem para uma mulher. Então, não há poligamia, é monogamia nas Escrituras. Então, só que esta diferença nos mantém afastados um do outro. Então, a primeira coisa que nós, homens, temos que entender é que nós temos que respeitar as diferenças. Por quê? Porque a tua esposa precisa ser cuidada. Vira para ela e diz isso. A sua esposa precisa ser preservada. Vira para ela e diz isso. Você é quem vai pré-servir ela. Vira para ela e diz isso. Vocês estão entendendo? Então é uma atitude simples. Eucana não tinha isso. Ele não conseguia entender essa diferença. A primeira diferença que existe, a diferença física. Por isso que o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que é para nós vivermos a vida do lar com todo discernimento e tendo consideração para a sua esposa como parte mais frágil. As mulheres são mais frágeis. Gente, se eu falar isso aí fora, eu sou apedrejado. Por quê? Porque hoje nós estamos na fase do empoderamento feminino. Assim, uma bobagem criada pelo sistema, porque o sistema tem que ir criando bobagens de tempo em tempo. Mulher precisa ocupar o seu próprio lugar. Queridas, que mulher aqui que é forte, determinada, levanta a mão, levanta alto, presta atenção. Deus não quer que você perca uma vírgula da tua força. Porque Deus não se incomoda com mulheres fortes. Só que a tua força vai ser canalizada na tua mansidão. E não no teu argumento. Não no teu convencimento. A tua força vai ser canalizada na tua tranquilidade. Você vai ser dócil. Você vai ser tranquila. Então, a palavra consideração significa um conhecimento por inteligência. Então hoje eu estou depositando em vocês inteligência. Sua mulher é parte mais frágil. Só que a palavra consideração significa honrar o que alguém tem pela sua posição. Sua mulher tem um músculo menor que o teu. Então tudo que é pesado dentro de casa é teu.
Sabe, tem algumas irmãs aqui, gente, é uma bobagem o que eu vou falar. Nós viajamos aí 700 quilômetros para ouvir esse tipo de coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem mulher aqui que se sentiria amada se o marido trocar a lâmpada. Consertar o pingo da torneira. Mudar o móvel que ela pediu de lugar. Tem mulher que é muito simples. E a necessidade dela é simples. E beira a burrice nossa não atendê-las. E quando eu digo burrice, eu estou sendo muito respeitoso, porque o texto diz que discernimento é conhecimento por inteligência. Tua mulher não está pedindo R$1 milhão. Tua mulher está pedindo uma lâmpada. Tua mulher está pedindo uma oração. Tua mulher está pedindo uma conversa. Tua mulher está pedindo algo simples. Então, a primeira diferença que nós temos é que a mulher, ela é mais frágil que nós. Está lá em Paris. Um problemaço agora por causa de uma luta de boxe. Porque era alguém que tinha mudado de sexo. Vamos ver o que eles vão dizer a respeito disso. Por quê? Porque o próprio esporte admite que os índices da mulher é diferente do índice do homem. Porque o homem alcança coisas que a mulher não alcança. A Bíblia, de um jeito muito simples, está colocando isso. Então, tudo aquilo que for perigoso ou pesado é papel de homem, não de mulher. Quem tem filho aqui entre 15 e 25? Levanta a mão, presta atenção. Teu filho, às vezes, vai ficar à noite numa reunião da igreja. Quem que vai levantar às 2 da manhã para ir buscá-lo? É o homem. Porque tudo aquilo que representa perigo ou peso, o homem tem que admitir que a mulher não dá conta. É papel nosso, não é delas. Você sabia que os bandidos, meu filho passou, quando atingiu uma certa idade, passou a voltar para casa um pouco mais tarde. Ele podia voltar 1 da manhã. Quando estava ali pelos 20, 21 anos, lá na reunião da igreja, minha filha não. Com 21 ela ainda não voltava 1 da manhã. Por quê? Porque as pesquisas indicam que os ladrões procuram mais mulheres no carro, porque elas são mais vulneráveis, mais assustadas. Por quê? Porque elas são parte mais frágil. Simples. Então você precisa considerar a sua esposa como parte mais frágil fisicamente. E não apenas isso, presta atenção. Eu sei que nós temos algumas crianças aqui, mas vou falar de forma muito respeitosa. Mulher menstrua. E quando menstrua, tudo muda. Ela chora sozinha, ela irrita sozinha, ela briga sozinha, ela irrita. Por quê? Porque os hormônios mudam. Na minha época, nós não tínhamos aplicativo. No meu casamento com a Alessi, nós não tínhamos aplicativo. Então eu comprei aquele calendário do esmilinguido. Sabe aquele grande? E eu todo mês anotava. Por quê? Porque quando o humor dela mudasse um pouco, eu ia lá contar o número de dias. Alessi, você está para menstruar. Ai, César, imagina. Acabei de menstruar. Não, você está para menstruar, já tem tantos dias. Ah, então vou ter que cuidar um pouquinho mais. Simples. Você está considerando que fisicamente ela tem uma área que é muito difícil. Deixa eu te dizer uma coisa. A única coisa que resolve TPM de mulher, tem 40 anos que eu cuido de mulher. A única coisa que resolve TPM de mulher quando ela tem TPM é os problemas da casa estarem bem resolvidos. Quando está tudo bem resolvido, bem encaminhado, TPM é mínima. Então você quer ter uma mulher mais tranquila? Simples. Querida, vem cá, nós vamos resolver tua TPM. Qual a lista de problemas que nós temos para resolver? São 40 anos de experiência falando. Faça isso, que você alivia o ambiente familiar.
Então a mulher, às vezes algumas mulheres, especialmente nesse período, o Paulo Bornelli uma vez estava num evento, ele falou uma coisa que me ajudou muito. Ele falou assim: eu percebi que quando a Dulce entrava no ciclo menstrual dela, era o período que eu mais me afastava dela. E era o período que ela mais tinha necessidade da minha presença. O que eu passei a fazer? Eu passei a dormir abraçado com ela nesse período. Uma bobagem. Mas uma bobagem que faz a tua esposa acordar com um sorriso no rosto. Faz ela acordar mais mansa, mais tranquila. O que mais? A mulher é diferente na emoção dela. Nós temos 3 elementos na nossa alma: pensamento, emoção e vontade. A mulher, via de regra, carrega um pouco mais na emoção. Então ela pode ter emoções mais intensas. Vocês estão entendendo? Quando ela está feliz, ela está feliz. Quando ela quer te amar, não vai ter homem mais amado no mundo. Mas quando ela vai ficar chorosa, ela vai ficar chorosa. Porque ela carrega. É como se a emoção da mulher escrevesse em negrito. Às vezes negrito e sublinhado. Então ela tem muitas reações emocionais. O que a gente faz? Não quer conversar. Não quer assistir. Não quer cuidar. Deus as fez desse jeito. Quem somos nós para negarmos isso? Deus a fez desse jeito. Deus colocou nela mais sensibilidade. As melhores visitas que eu fiz na vida, no período que eu era casado com a Alessi, quem percebeu a necessidade foi a Alessi, não fui eu. Porque a mulher tem uma emoção mais apurada. Uma vez eu ouvi de um irmão uma frase sobre morte. Então a frase dizia o seguinte: finalmente ele deixou este grande parque de diversões. E eu achei a frase tão bonita que eu repeti isso muitas vezes. Uma vez, a Alessi chegou e falou: César, eu acho que você desconsidera um pouco a dor da pessoa. Não fala isso, não. E aí eu, em respeito, eu entendi o que ela falou e mordi o lábio. Mas mordi a língua, fiquei quieto. Nunca mais falei isso. Até que eu passei pela experiência de 4 perdas. 5. Porque nunca diga que não pode ficar pior. Né? Eu perdi uma sobrinha filha, a Alessi, minha sogra, minha mãe. Aí eu chamei a Jéssica e falei: Jéssica, sobrou você. Eu acho que o Senhor vai usar de compaixão comigo e não vai te retirar. Mas eu esqueci da minha secretária, que estava comigo há quase 15 anos. O que Deus fez esse ano? Recolheu ela. Ela infartou. Eu estava em Sidrolândia partilhando a palavra. De madrugada o marido dela liga: César, ela infartou. 3 semanas de UTI e não teve o que fazer. Ela veio a óbito. Mas ela fazia 70% do meu trabalho. O Senhor é gentil e generoso em tudo que faz. Então, mulher tem sensibilidade para as coisas que dos homens, uma mulher falando, você precisa orar para considerar aquilo que ela está falando. Porque ela é a tua auxiliadora. Então, se Deus quiser comunicar algo com você e você estiver distraído, surdo, por algum motivo não ouvindo, com quem que Deus vai falar? Deus vai falar com a sua esposa, para que ela te comunique. Então, recusar a voz dela é recusar a voz de Deus em muitos momentos. Lembrando, minhas irmãs, que Deus virou para Adão e falou assim sobre Eva: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Então vocês têm que ter cuidado, porque às vezes vocês podem trazer uma informação que traz maldição sobre a terra. Vocês estão entendendo?
Então o homem precisa ter esse entendimento. E por que a mulher sofre tanto? Porque ela enxerga as coisas com detalhes. Vocês lembram a criação de Adão e Eva? Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Presta atenção. Quando Deus cria com um objetivo, Ele cria a estrutura. Então, por exemplo, se ele levantar uma irmã aqui para ser cozinheira, essa irmã vai ter paladar apurado. Essa irmã vai ter criatividade na cabeça. Se Deus levantar um homem para ser mecânico, ele vai ter uma noção espacial diferenciada. Se levantar para ser um cirurgião, se Deus levantar, vai dar para ele a criatividade para ele dentro da cirurgia. Então Deus, aquilo que Ele define para nós, Ele cria a estrutura para a gente cumprir aquilo. Deus criou o homem para governar. O homem enxerga de que jeito? Lá na frente. Estreito e longe. Então o homem tem duas ou três coisas na cabeça. Mulher foi criada para auxiliar. Como é que ela enxerga? Curto e aberto. Então um casal vai conversar, o homem tem 2 informações. A mulher tem 30. Aí vocês começam a falar, a gente pensa o quê? Quando não diz, para com isso, que besteira. Ou quando não diz, você não entende nada. Que coisa grosseira e desrespeitosa com a tua auxiliadora. Ou quando nem sequer te ouve. Isso é um desrespeito com elas e com o Senhor, que criou elas para nos auxiliarem. Elas são diferentes. E porque elas enxergam muita coisa, o que Deus fez? Fez elas falarem muito. Simples. Por quê? Como é que a gente comunica 2 informações? Ô, fulana, minha esposa, é pam, 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 tá bom? Mas como é que você comunica escrita? Então, querida, eu precisava conversar. Mas olha, desliga aí, porque nós vamos gastar umas 2 horas. E aí ela começa, com todos os detalhes. E você tem que ouvir. Presta atenção. Não há mulher que não se sinta amada quando o marido a ouve. Estou certo, irmãs? Não há mulher que não se sinta amada quando o marido a ouve. Isso muda hoje. Isso muda hoje. Mulher falou, a gente considera. Das 30 informações que ela vai trazer, e das 2 que você traz, 3 são necessárias. Você discerne quais são as 3, conversa com ela e ela fica bem. O marido trouxe uma, ela trouxe uma, as outras 29, e César, e as outras 29? Naquele momento só precisa fazer uma, e ela entra em paz. Mas para isso, ela precisa falar. Vocês estão entendendo? Mulher precisa dizer tudo aquilo que está dentro dela. Então você não vai entender a sua mulher se você não aprender a ouvi-la. Que mais? Mulher percebe as coisas. Eu falei então do aspecto físico, do aspecto emocional. Agora eu vou falar da percepção da mulher, ainda dentro do que eu acabei de falar. Mulher tem percepção diferente de nós. Se a gente for seguir a nossa visão, homem, você levanta a cabeça, olha o alvo lá na frente e toca. Só que você vai tropeçar no meio-fio. E tem tropeção de meio-fio que dá traumatismo craniano. A mulher nos ajuda a perceber a vida. Vocês estão entendendo? A mulher nos ajuda a perceber a vida.
Uma vez ela se vira para mim e diz assim: César, sonhei com uma letra. Tá bom? E daí? Ela me falou a letra e falou: vamos orar por isso? Eu desconsiderei. Dali algumas semanas, uma mulher com aquela letra, a inicial daquela letra, se diz apaixonada por mim. Se eu tivesse ouvido, teria sido mais fácil de lidar. Deus pode falar em sonhos, pode falar na palavra, pode falar em visão. A gente tem textos bíblicos que provam tudo isso. Deus pode falar de muitas maneiras. A mulher ouvindo e falando conosco, o que você diz? Ouve. Vou dar um exemplo nas Escrituras de um homem que não ouviu sua mulher. Pilatos. O que ela falou? Esta noite, em sonho, eu discerni. Não se envolva com esse justo. Olha, me arrepia. Uma mulher ímpia. Uma mulher ímpia. Teve a percepção. Homem, tua mulher falando, você tem que considerar se aquilo é dela ou de Deus. Você precisa ter essa consideração. Porque elas são a primeira pessoa que Deus vai usar nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então eu poderia contar muitas situações onde a Alessi discerniu, eu não. Por quê? Porque a mulher tem uma percepção imediata das coisas. Imediata das coisas. Chegou um ponto em que ela me pediu isso por anos a fio. Anos. E eu, com a graça de Deus, consegui terminar a vida com ela fazendo isso. César, vamos orar por tudo. Vamos orar por tudo. Gente, o que era para eu, como homem de Deus, fazer? Qual é a ordem da Bíblia? Orar sem cessar. César, se a gente for comprar roupa, vamos orar. Para Deus nos levar nas lojas certas, com os preços certos. Se a gente for fazer uma viagem, vamos orar, para verificar se aquilo procede do Senhor. Orar por tudo é um princípio, é um princípio. Ah, não, eu no auge da minha tolice, sem entender e sem compreender, não fiz. Até que eu fui amadurecendo, a vida foi judiando pelas dores, e aí eu fui aprendendo a fazer um pouco mais o que ela falava estava dentro da vontade de Deus, e eu fui aprendendo a lidar melhor com isso. Os irmãos estão entendendo? Mulher, existem 3 ferramentas dentro do espírito do ser humano. O espírito fala da parte que toca a Deus. Quais são essas 3 ferramentas? Comunhão, que nasce morta. Uma criança nasce sem comunhão com Deus, que nasce morta. Consciência e intuição, que o Senhor mantém vivos dentro de nós. Porque o texto de Coríntios ensina que os homens têm uma consciência condenando eles ou não, a respeito daquilo que eles fazem. Então a consciência está viva. E a intuição, mesmo o ímpio tem. O que é a intuição? A intuição é uma forte impressão sem clareza. Uma forte impressão sem clareza. Então você vai pegar o carro para viajar e a esposa diz: querido, não vai. Mas como assim? Já está tudo marcado. Querido, não viaja. Não viaja. Eu preferia que você não viajasse. Eu não estou bem com essa viagem. Você está me entendendo? Você para, ora, ela pode estar intuindo alguma coisa. Mulher tem uma coisa chamada intuição. Então, ela falando, nós precisamos considerar em oração
aquilo que ela diz, certo? Agora, elas vão falar? Vão. Nós vamos ter que ouvir? Sim. Para nós encerrarmos, mulher precisa ser amada. Porque a ordem bíblica, homem, você não precisa de amor. Sabia disso? Aí você vai dizer, ô César, coisa pesada, você não precisa de amor, você precisa de respeito. Homem tem necessidade de respeito, de ser considerado no lugar que ele precisa estar. Homem tem que ser chamado de querido, tudo aquilo que você for decidir, mulher, você tem que, querido, gostaria de fazer tal coisa, tudo bem para você? É possível isso? Você tem que considerar a posição dele dentro da liberdade que ele te deu, você vai perguntando ou não as coisas para ele, mas mulher precisa se sentir amada. Então, hoje à noite, você vai, antes de dormir, pedir para ela fazer uma lista de coisas onde ela vai se sentir amada. Ela não precisa fazer hoje à noite. Pode ser para amanhã de manhã. Mulher precisa se sentir amada. Vocês estão entendendo? Como é que nós amamos? Considerando ela nos limites físicos, considerando ela na emoção mais frágil, considerando ela na conversa, na maneira pela qual, nas coisas que ela tem para dizer, e o que mais? Você vai pôr na cabeça a maneira pela qual ela precisa se sentir amada. Tem mulher aqui que se sente amada com flor. Se vier com um cartão, tem mulher que, se vier com um cartão escrito por você, não vale aquele aplicativo onde você compra e a pessoa da floricultura escreve o cartão, dê para. Você vai escrever uma gentileza para ela. Quem aqui tem hábito de dar presente com cartão? Quem aqui tem hábito de escrever cartão? Levanta a mão. Dos homens, quais os homens aqui têm o hábito de fazer isso? Gente, via de regra, as mulheres gostam. Mas tem mulher que se sente amada por toque físico. Tem mulher que é grudenta, de pendura. E o que você vai fazer? Você vai acolher ela, porque é o jeito que ela se sente amada. Tem mulher que se sente amada com você ajudar ela em algumas tarefas da casa. Eu não sei qual é a necessidade da sua esposa. Eu sei de uma coisa. Sua esposa precisa ser amada. Nós lemos os 5 linguagens do amor. A gente devia estar com uns 10 anos de casado, eu e a Leci. Aí fizemos essa tarefa. Tá, Leci, o que você precisa para você se sentir amada? César, eu quero que você tome café da manhã, tranquilamente comigo no sábado. Gente, ela está pedindo muito? Tá fácil. O problema é que o sábado é o único dia que eu tinha para mim. O problema é que eu acordo 5, 6 da manhã. E no sábado ela queria ficar na cama até umas 8, 9 horas. Ela também acordava cedo, mas queria dormir um pouquinho mais. O que eu fui fazer? Fui aprender a acordar tarde. Quantas vezes acordei e fiquei na cama? Mas era a necessidade dela. Tá bom, vamos tomar café. Eu, naquela época, não tinha tratado plenamente a minha ansiedade. Pra vocês terem noção, eu era tão agitado que o primeiro filme que eu fui assistir com ela, consciente de que eu queria ser tranquilo, eu levantei 14 vezes. Então, fui sentar com ela para tomar café. Tá bom, sentamos ali, terminamos o café. Com 2 minutos, eu levantava e levava as coisas na pia. Aí voltava e sentava. Ficava mais 2, 3 minutos.
Levantava e guardava os frios na geladeira. Sentava mais 2, 3 minutos. Levantava e pegava o pano para tirar o farelinho, para ficar tudo limpinho para a gente poder conversar. Ficava mais 2, 3 minutos. Gente, demorou para eu aprender. Porque demorou para eu aquietar. Pela graça de Deus, quando ela adoeceu, o nosso café da manhã era de 3 horas. Quando ela partiu, era de 3 horas, 3 vezes no meio da semana, sem contar o fim de semana. Deus foi bom com ela. Deus foi bom comigo. Porque eu terminei aprendendo a amar. Sua mulher tem uma necessidade, minha irmã, você tem que dizer qual é a sua necessidade. E já que dá para piorar, eu vou piorar. Não é só a mulher que vai falar isso não, se tiver alguém aqui na condição de filha, vai fazer a mesma coisa para o seu pai. Você está me entendendo? Filha, o que você precisa para se sentir amada? Você vai fazer a mesma coisa. Pai, eu preciso disso, um aumento de mesada. Você vê lá qual é a tua necessidade. Pai, eu preciso ser amado nisso e nisso. Mulher precisa, então, ser considerada em tudo. O Senhor, os irmãos devem estar sabendo, porque já é público. O Senhor está me levando a um novo relacionamento. E eu estou descobrindo uma coisa que é singular. Amar na maturidade é bom. Porque a gente começa de onde parou. Você começa mais maduro. Você está entendendo? Um dos últimos encontros que eu fui com a Alessi, um pregador não nos conhecia. Eu ia substituí-lo, porque ele podia ficar só até o sábado, eu ia assumir no domingo de manhã. Ele virou e falou assim: vocês dois têm tanta cara um do outro. O meu alvo no próximo relacionamento é a glória de Deus. Mas de um jeito prático, eu quero ter a cara do outro. Como que você tem a cara do outro? Vendo qual é a necessidade dele. E atendendo ele na necessidade dele. É tão simples. É tão simples. Gente, não há um sem vergonha de um amante que possa entrar numa situação dessa. Não existe. Não existe. Não há uma mulher com maldade que possa entrar num relacionamento desse. Não existe. Porque são duas pessoas que se sentem amadas, cuidadas. Então, homens, chega de não entendermos elas. Chega. Uma outra coisa que mulher tem necessidade. Mulher tem necessidade de uma voz doce. A Bíblia diz com todas as letras que não é para o homem tratar a mulher com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. Que homem aqui é mal-humorado? Levanta a mão. Então, gente, é sua carne, é sua esposa. Como é que você vai tratar ela assim? Você vai falar do pecado dela? Aonde está o pecado confessado dela? Na profundeza do mar. A profundeza do mar tem 11.700 metros. Nenhum ser humano chegou lá até hoje. Nenhum. Lembra o Titanic? O submarino agora que implodiu, com aqueles bilionários dentro? Lembra dele? Ele implodiu a menos de 4.000 metros. Não tente ir pegar o pecado da tua esposa. Não tente. Porque você vai implodir. Porque o pecado dela está na profundeza do mar.
E perdão é uma coisa curiosa. A Bíblia diz que se nós não damos, Deus não dá. Há um questionamento teológico se isso compromete a salvação ou não. Eu acho que não. Mas você já pensou Deus dizendo para você que não vai te perdoar de algum pecado? Gente, isso é assustador. Mulher tem que ser tratada com gentileza e docilidade. Querida, obrigado, te amo. Vocês estão entendendo? Mulher precisa ser tratada dessa forma. E nunca com nenhuma estupidez ou com grito. Tem homem aqui que grita? Levanta a mão. Meus queridos, como é que nós vamos fazer? Isso fere o princípio das Escrituras. Estuda João, o Evangelho de João e as 3 cartas de João. Sabe por quê? Porque João era iracundo e foi transformado no apóstolo do amor. Estuda ele, os escritos dele. Você vai ver a beleza desse trato, dessa gentileza. O que mais, para nós terminarmos? Mulher precisa ser tocada. Porque o texto bíblico diz assim: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Sabe o que significa a palavra cuidar? A palavra cuidar significa aquecer pelo calor. De que jeito que a gente aquece? Um sujeito cai num lago congelado. O que o outro faz para aquecer ele mais rapidamente depois de fazer uma fogueira? Tira a roupa e abraça com a pele. Porque nós temos uma temperatura corporal que tenta se manter estável. Então você aquece mais rapidamente. Mulher precisa ser aquecida pelo calor. Se você não a tocar, e eu não estou falando da questão da intimidade, vocês estão me entendendo. Se você não a tocar, ela começa: tô feia, tô gorda, não me ama, não me quer, não me deseja, tem outra, e vai por aí afora. E aí você põe ela em crise. Mulher precisa ser tocada. E as 2 últimas coisas que mulher tem necessidade. Mulher precisa de palavra e de oração. Então aprendam, dentro do possível, a fazer devocional todo dia. Dentro do possível, porque nem sempre é possível. Eu estou supervisionando um casal que tem 4 crianças pequenas. Assim, só pela fé. Né? Porque são 4 crianças pequenas, uma escadinha. Então, assim, eles vão ter tempo devocional? Não. Então, a gente entende e compreende isso daí. Põe uma boa música, faz o devocional de uma outra maneira. Enche tua cabeça com a palavra de Deus de uma outra maneira. Mas havendo possibilidade, todo dia. Todo dia. Palavra e oração. Amém? Amém. Minha irmã, se você porventura não se sente considerada, fale. Fale com ele. E diga onde você está precisando ser considerado. Amém?